Você gosta de história de vampiro? Então esse vídeo é para você, porque nós vamos conhecer um pouco mais da história do maior de todos os vampiros, que foi Drácula, né? Eu tenho uma edição linda aqui de Drácula, né? Que foi escrita pelo irlandês Bram Stoker. O Bram Stoker, ele era um funcionário público, mas ele era também um crítico teatral e queria muito ser escritor. E aí ele assiste uma peça de teatro para poder fazer a crítica e ele fica impressionado com a interpretação do ator inglês Henry Irving, que estava em Dublin, que era a cidade do Stoker, né, interpretando Shakespeare. O que faz o Bram Stoker? Ele publica em sua coluna lá de crítica teatral muitos elogios à interpretação do ator, da interpretação do Irving. O Irving se interessa em conhecê-lo e os dois se tornam amigos. Uma amizade que durou mais de 30 anos entre o escritor e o ator. Muito bem, depois disso, né, 2 anos depois disso que aconteceu na Irlanda, o Henry Irving convida o Stoker para administrar um importante teatro de Londres, que era o Teatro Royal, né? E aí o Stoker, ele nem titubeia, né? Ele pede demissão do funcionalismo. Ele namorava na época uma ex-noiva do Oscar Wilde, outro escritor. Ele se casa com ela e os dois partem para Londres para começar uma nova vida. Lá na capital inglesa, o Bram Stoker começa a escrever contos de mistério, né? E lá é que ele tem contato com histórias de vampiros que já existiam na literatura inglesa. Mas naquela época, era uma época em que estava acontecendo uns rituais esotéricos, né? E esses rituais estavam ganhando muita notoriedade e estavam caindo no gosto popular. E também em Londres, o Stoker, fazendo pesquisas, ele descobre que nas penitenciárias da Inglaterra, tinha saído uma notícia no jornal, né? Existiam alguns presos que costumavam ingerir sangue, não porque fossem vampiros, mas porque eles tinham uma disfunção metabólica, né? Então, ele vai lendo tudo isso. Outra história que ajudou a inspirar o Bram Stoker foi a do príncipe Vlad Dracul. Dracul é o nome originário de Drac, que em romeno significa dragão ou diabo. E o Dracul, ele era de verdade, ele viveu na Romênia, na região da Transilvânia, no século XIX. Claro que ele não era um vampiro, né? Vampiros não existem, é uma coisa de ficção. Mas era um guerreiro, né? Era um guerreiro muito tirano, muito cruel. Bom, com todos esses elementos, o que fez o Stoker? Ele imaginou um conde Drácula que morasse na Transilvânia, que fosse vampiro, juntando todas aquelas histórias com as pesquisas do povo que tomava sangue nas penitenciárias. E para criar o perfil físico do seu personagem famoso, em quem ele vai se inspirar? Ele vai se inspirar justamente no seu amigo, o ator Henry Irving, que tinha, assim, uns traços muito marcantes, né? Então, dessa mistura toda é que nasceu a obra-prima, o romance Drácula, que foi publicado no finzinho do século XIX, 1897. E como era uma época desses rituais esotéricos, fez muito sucesso, claro, né? O livro, ele é escrito de uma forma muito diferente. Ele é escrito em forma de diário, mas não é o diário só de um personagem. São de vários personagens, entre eles do Jonathan Harker, da sua namorada, a professora Mina, e do médico, o Dr. Seward. E quem era esse Dr. Seward? Era um pretendente da Lucy, que era amiga da Mina.
Além dos diários, a narrativa ainda é construída com cartas, com notícias de jornal, com telegramas. Então, realmente é uma narrativa muito original e que chama, claro, a atenção do público daquela época. Bem, do que se trata a história? O livro começa com Jonathan Harker, inglês, partindo de Londres para realizar um negócio da venda de imóveis com o Conde Drácula na Romênia, mais precisamente aonde? Na região da Transilvânia, onde o Conde morava. A Transilvânia, que é uma região real, até hoje, e naquela época mais ainda, né, que na época que ele escreveu, é um lugar de cidades medievais e castelos. Inclusive, se você for hoje na Transilvânia, você consegue visitar um castelo, que é o Castelo de Bran, que existe até hoje e que o turismo ali ajudou a imaginar que aquele seria o castelo do Conde Drácula. Então, o cenário era perfeito para uma história de vampiro. Logo no início, na cidadezinha onde ele se hospedou, né, ele se hospeda uma noite para pegar no dia seguinte uma carruagem que vai levar até um certo ponto e aí vai vir uma carruagem do Conde Drácula que vai levá-lo até o castelo. Então, lá na hospedagem, na hora dele ir embora, a dona da hospedagem pede para que ele não vá. Assustada, a mulher diz que é dia 4 de maio, dia que à meia-noite todos os males do mundo estarão livres. A dona da hospedagem, ela chega a implorar que Jonathan não vá, ou pelo menos adie mais uns dias a sua viagem ao castelo. Mas ele explica que é impossível, ele é um procurador, ele está ali a serviço, né? Então ele tem que fazer o negócio da transação de imóveis, porque é um negócio muito importante para o chefe dele. Então a hospedeira tira um crucifixo que ela tem com ela no pescoço, coloca no pescoço do Jonathan e pede que pelo menos ele vá com aquele crucifixo. É claro, ele é um inglês, ali numa região que ele não fala a língua, que é o alemão, né? Ele fica um pouco assustado pela reação da hospedeira e também das outras pessoas que estão ali e que vêm ver quando ele vai embora, que ele vai pegar a carruagem. Bem, mesmo com todos esses avisos, ele parte, né? E vai embora para encontrar o Conde Drácula. Quando ele está na carruagem do Conde Drácula, ele fica ainda mais assustado porque o caminho já é de noite, o caminho é escuro, tem lobos que ficam uivando e o próprio cocheiro do Conde Drácula era uma figura muito estranha, ele não conseguia ver muito bem a cara do cocheiro. Finalmente ele chega ao castelo e antes dele entrar, o conde pergunta para ele se ele está entrando de livre e espontânea vontade. Só que fala isso de uma maneira assim que não dá para perceber muito. E ele fala que sim, que ele está lá de livre e espontânea vontade e ele entra. E aí o Jonathan é muito bem tratado pelo Conde Drácula, mas ele percebe que os dentes do Conde Drácula são pontiagudos e que ele tem pelo na mão. Bem, aos poucos, apesar de ser muito bem tratado, o Harker percebe que ele se tornou um prisioneiro no castelo do Conde. Como eu não quero dar nenhum spoiler, eu só quero dizer que o Harker, ele tinha uma namorada, que eu já falei antes, que era uma professora, que se chamava Mina. A Mina, a amiga dela, a Lucy, e o seu marido acabam também se envolvendo com quem? Com o Drácula. E é nesse romance, no romance do Drácula, que também surge um personagem que vai ficar bastante famoso e inclusive vai ganhar vida própria, que é o Van Helsing, que é o quê? Um caçador de vampiros. Então, não apenas o personagem Drácula, mas o Van Helsing também, que é uma criação desse escritor, do Bram Stoker, ficam muito famosos. Bem, como eu disse antes, o Stoker não inventou as histórias de vampiro, elas já existiam antes do seu
romance, mas eram histórias pouco populares. Foi a história de Drácula que popularizou-se por todo o mundo e fez nascer muitas outras histórias, inclusive as séries e filmes de TV que a gente assiste hoje em dia. Eu acho que tem que ler Drácula, porque o que aconteceu? Os filhotes, essas séries de hoje, foram desvirtuando a história de vampiro. Então hoje o vampiro anda à luz do dia, se põe um anel, enfim, tem uma série de coisas que foram modificando a história original. Então creio que é bastante interessante se você puder ler a história original, que é muito, muito boa, tá bom? A resenha escrita está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever aqui no canal, que nós vamos falar de outras histórias de terror, né? Que é um gênero também bastante apreciado no mundo todo. Até o próximo post.